Jesus, nós nos submetemos àquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Nós nos submetemos ao senhorio do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, que o Senhor venha fazer. Pai, que o Senhor arranque toda limitação nesta noite. Que esse ambiente seja um ambiente da Tua presença. O ambiente, Senhor, rasgado para aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Que nós possamos aqui ter salvação. Que nós possamos aqui ter vidas sendo curadas, vidas sendo transformadas, vidas, Senhor, saindo de uma depressão, de uma opressão, porque nós cremos num Deus vivo. Aleluia! Nós cremos num Deus que faz por nós essa noite, Espírito Santo. Nós te damos liberdade nesta noite. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer distração deste lugar. Que nós tenhamos a nossa mente cativa a Jesus, nosso coração submisso a Jesus. Pai, que nós possamos nessa noite ouvir neste lugar a Tua voz que é doce. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa noite, né? É uma noite especial, onde nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus, amém? E nós queremos reafirmar, adorar o nome de Jesus, porque não há outro nome, senão o nome de Jesus. E como a gente leu aquele versículo de João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitos não conseguem aproveitar essa mordomia que é ter Jesus como seu único Senhor. A igreja, ela não se contenta com Jesus, ela quer mais. Ela não quer só o caminho, a verdade, a vida, ela só quer a vida. E muitas vezes a igreja, nós queremos muitas vezes, irmãos, eu quero dar continuidade na palavra de domingo passado, né? A gente foi até a metade. Mas nós muitas vezes queremos aquilo que é certo ou aquilo que é errado. E glória a Deus por isso, porque é isso mesmo. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, para nós nessa noite, que mais certo e errado é a verdade. Muitas vezes esse certo e esse errado tem uma pitada de legalidade. E eu quero dizer para os irmãos que a diferença entre o certo e o errado é a verdade. Aleluia. Porque se ambos estiverem firmados na verdade, tanto um como o outro, diante de Deus estão certos. Ou o errado ou o certo. O importante é ser verdadeiro, amém, irmãos? Então nós precisamos entender que Jesus, o nosso Senhor, quando nós aproveitamos e deixamos Ele ser o Senhor exclusivo da nossa vida, nós temos uma vida de filhos. E não é tão bom ser filho, irmãos. Eu vejo lá o Augusto e o Igor, que são os meus filhos, não tem preocupação nenhuma, as preocupações são a prova, é fazer o gol lá no jogo de futebol, não é? É arrumar o cabelinho, é lógico que são as lutas, são as dificuldades deles, mas eles têm normalmente um pai que atende os seus desejos, as suas necessidades. E quando nós entendemos quem realmente é o nosso pai, e deixamos o nosso pai nos guiar, nos ensinar, nos guardar, nos levar ao seu propósito, nós somos mais que vencedores do Senhor, amém, irmãos? Mas nós precisamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos falando bastante sobre caminho, e nós queremos viver a vida, não queremos passar pelo caminho e pela verdade, queremos viver a vida da forma que ela é, do jeito que dá, do jeito que der certo, se der certo ou der errado, vamos viver, mas nós precisamos entender que antes de viver essa vida, nós temos um caminho, nós temos uma verdade para seguir, irmãos, e eu quero dizer para vocês nessa noite, no nosso caminho há uma vida espiritual, amém? Há uma vida emocional para ser curada, aleluia. Quando nós administrarmos o interesse pelas coisas do reino, as nossas reações, irmãos, elas vão ser mudadas, elas vão ser diferentes, as nossas reações vão ser em prol ao reino de Deus, vão ser em prol ao nosso irmão, amém? Vão ser em prol em ajudar alguém, não só pensar na gente, mas em pensar em alguém,
para um único propósito de adorar o nome de Jesus. Então, irmãos, alguns de nós, a igreja brasileira, muitas vezes ela administra a sua vida espiritual como um ovo, como uma casquinha de ovo, tão frágil, que qualquer coisinha quebra. Eu falei domingo passado isso. Quando a gente vai fazer compra, você tem o maior cuidado com a caixinha de ovo, não é verdade? Você tem que pegar aquela caixinha de ovo, quando vai guardar no carro, colocar por cima, bem armazenada, porque senão é perigoso ela quebrar e virar um omelete ali naquele porta-mala do carro. E muitas vezes a nossa vida espiritual é isso. Nós não temos uma base sólida. Nós somos como uma casquinha de ovo, que a qualquer coisinha, a qualquer percepção mundana, nós somos atraídos para o mundo, e essa vida espiritual, há uma falência dos órgãos, há uma falência em Deus. Nós somos atraídos pelas coisas do mundo, irmãos. Muitas vezes nós queremos entender que servir a Deus é difícil, é perigoso, a porta é pequena, é estreita, o caminho é estreito, a porta é apertada para passar, mas é o caminho que te leva a Deus, irmãos. É o caminho que te leva à glória, é o caminho que te leva à presença de Deus, à intimidade do Espírito Santo, amém? E lá no livro se você tiver tua Bíblia aberta, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim, que como essa geração iria viver nesses últimos dias. E a palavra diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, só com aparência de piedade. É isso que a palavra diz, que esses últimos dias nós viveríamos diante de homens. Se não seríamos esses homens, nós estaríamos no meio desses homens. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus não vai preparar uma caixinha para você ser depositado nela e ser guardado ali, e ser adorado ali, para não levar nenhum risco e nenhum perigo. Não. A palavra fala que nós precisamos ser luz para que as trevas se dissipem. Então é lógico que nós vamos viver no mundo de uma geração, exatamente como fala Paulo ao Timóteo aqui. Nós vamos viver no meio de homens dessas características, homens que têm prazer em si mesmo, homens que têm prazer na sua inteligência, aleluia, homens cruéis, homens orgulhosos. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, Deus quer nos fazer entender que nós somos filhos dele, e que nós precisamos gerar essa luz em outros ambientes. Nós precisamos gerar esse testemunho, essa clareza da palavra de Deus em outros lugares, irmãos, para que ambientes através de você seja transformado. Eu creio que nós somos homens de transformar ambientes, não porque aquilo que nós temos, que somos, mas aquilo que está dentro de nós pode transformar. Aquilo que está dentro de nós é a presença de Deus, irmãos. E aonde está a presença de Deus, as trevas se dissipam. Aonde tem Deus, não há mais trevas, há luz. Aleluia. Então pessoas estão brigando aí com a vida espiritual. Outras pessoas estão brigando com uma vida de emoção. Às vezes estão dentro da sua igreja, mas estão se perdendo nos relacionamentos, estão se perdendo numa vida emocional. Estão ali muitas vezes andando no caminho do Senhor, trilhando a presença de Deus, mas muitas vezes as feridas da alma, as situações não perdoadas, as situações que estão ali guardadas há muito tempo, muitas vezes elas extravasam e deixam que a alma fale mais alto, que as suas emoções falem mais alto, e aí muitas vezes o espírito, a vida espiritual se perde.
Muitas vezes, irmãos, estamos fluindo em Deus, mas em muitas vezes o próprio relacionamento nos leva a não fluir mais, a ser cortado, a ser impedido a crescer mais em Deus. E nós se deparamos com as nossas emoções, e nós se deparamos com um afundamento em depressão, em desolação. E eu quero dizer para nós essa noite que se a nossa alma, ela tem sido combustível da nossa vida, em qualquer momento ela vai parar, ela vai fraquejar, irmão. Quem precisa ser o combustível da tua vida, precisa ser Jesus, precisa ser a fé, precisa ser o Senhor como o governo da tua vida, querido. Aleluia. Irmãos, a pessoa que é movida pela sua alma, ela dificilmente ela é convicta. Ela é aquela pessoa que muitas vezes está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É como aqueles brinquedos que tem em parques. Como é que fala? Montanha-russa, né? Uma hora lá em cima, outra hora vem o loop e sobe de novo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos de uma constância no Senhor. E essa constância vai vir de uma maturidade espiritual em nós, irmãos. Não vai ser do nosso jeito, não vai ser da nossa maneira, do nosso jeito emocional, as nossas feridas sendo rasgadas. Não, irmãos. Eu quero dizer para você que a convicção, ela vem de uma fé, ela vem ser movida de uma fé, e a fé é algo que se espera e não se vê. Você não vai enxergar aquilo que Deus quer fazer em você, você precisa crer. Aleluia, você precisa esperar. Então, irmãos, é preciso de uma vez por todas entendermos a nossa identidade, entendermos quem nós somos do Senhor. Nós precisamos tirar de uma vez a maquiagem, as máscaras. A nossa pessoa não precisa mais de maquiagem, mas nós precisamos de uma cirurgia. Nós precisamos ser cirurgiado, assim, essa palavra existe, cirurgiado, operado, né? Operado. Porque nós podemos dar ali, pôr um remedinho ali, e naquele momento, aquele remedinho pode até passar a dor. Mas quando nós realmente deixamos o Espírito Santo fazer uma cirurgia por completo em nossa vida, aí sim, aí nós somos curados definitivamente. Mas é preciso eu deixar, é preciso eu querer o Espírito Santo fazer isso em mim. O problema é que a procrastinação, ela faz parte da nossa vida, do nosso convívio. A procrastinação, nós vamos deixando as coisas acontecerem, nós vamos empurrando com a barriga. E eu quero dizer para vocês, irmãos, a procrastinação te faz pecar. Eu quero dizer que procrastinando o que você já ouviu de Deus, te faz pecar. Então, não espere mais. Se tiver que entrar numa mesa cirúrgica aí, e ser operado pelo Espírito Santo, faz isso de uma vez, não fica mais colocando o remedinho para passar o momentâneo. Aleluia, nós precisamos de uma vez por todas, irmãos, deixar que o Espírito Santo nos molde ao caráter de Cristo, não ao caráter de um homem doente, de uma mulher doente, que sofre pela sua alma, que muitas vezes não se perdoa, não se entrega totalmente ao Senhor. E aqui, em Colossenses, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Colossenses capítulo 3, versículo 9, aqui vem os hábitos de uma vida levada pela alma, aqui vem a prática de uma vida levada por uma condução de alma. Colossenses 3, 9 diz: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes ao falar. Não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com as suas atitudes. Aleluia. O problema é que nós nos tornamos nova criatura, conhecemos Jesus, deixamos Jesus ser o governo da nossa vida, e em algum momento, por causa de brechas abertas, Satanás vem e faz um reboliço dentro da nossa alma, ou com as coisas atraídas pelo mundo. Uma vida espiritual, uma vida emocional, sem Jesus no centro, irmãos, ela vai perder o seu destino. O caminho que você tem em Jesus, você lembra dos graus que eu falei semana passada sobre uma embarcação? Você vai perder, você pode começar muito bem, mas no meio do caminho você pode se perder por uma vida emocional mal curada, por uma vida espiritual mal arranjada, entende? Está entendendo o que eu quero dizer?
Você está comigo nessa noite? Porque nós queremos viver uma vida, não queremos viver uma verdade e um caminho. E a verdade, irmãos, ela está acima do que é certo e o que é errado. Muitas vezes nós não queremos ser verdadeiros para não entrar num confronto, para não entrar numa afronta. Mas eu quero dizer para você que quando você e entende que Jesus é o Senhor da sua vida, não importa o que você queira, você sendo verdadeiro, você prova o seu caráter, você prova que é filho de Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós não queremos mais entrar nessa esfera de legalidade. Nós não queremos mais ser legalistas, nós não queremos mais que saia do nosso jeito, da nossa forma, não. Mas nós queremos que saia do jeito do Senhor. Nós queremos que saia o contorno da forma de Deus. Irmãos, hoje nós vamos fazer algo profético neste lugar. Hoje nós vamos mergulhar aqui pessoas neste lugar. Nós cremos no batismo como arrependimento, como reconhecimento de que ele não está ali mais para o mundo, mas está para Cristo, está para Jesus. Ele decidiu. Hoje é uma oportunidade do sepultamento do velho homem. E eu quero dizer para você nessa noite, nós temos 6 irmãos que vão se batizar. Eles vão se batizar nas águas, mas nós como igreja, nós podemos sepultar o velho homem aqui nesta noite. E talvez não seja por um ato na água, no batismo nas águas, mas por um ato de arrependimento. Nós podemos nos arrepender no Senhor. Nós podemos nos prostrar ao Senhor, dizer: Senhor, de novo eu falei, de novo eu pequei, de novo eu estou contra o Senhor, mas eu me arrependo, Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos entender, queridos, que aquele homem, aquela velha criatura precisa morrer de uma vez. Nós precisamos morrer para esse mundo, precisamos morrer para as velhas práticas. Não entendemos muitas vezes o caminho sobre a verdade. Não entendemos uma vida de propósitos. Não entendemos aquilo que é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes agimos com a legalidade, irmãos, em querer saber o que é certo, o que é errado. Irmãos, nós precisamos sim saber aquilo que é certo ou errado. Mas antes disso, nós precisamos entender aquilo que é verdadeiro, aquilo que precisa ser inserido no nosso caminho. Então é preciso entender o caminho, a verdade, a vida. É preciso converger, é preciso converter, voltar ao primeiro amor, voltar ao novo homem. Aleluia. Nós precisamos entender que nós precisamos renunciar à nossa vida, renunciar ao verdadeiro caminho, renunciar à verdade, renunciar à vida. E eu pergunto para vocês essa noite: onde nós podemos renunciar? Onde nós podemos negar-nos a nós mesmos? Onde, irmãos? Eu coloquei aqui um ponto, nos relacionamentos. É ou não é verdade? É um ponto que Deus quer tratar da gente, irmãos. Porque nós precisamos entender que nós dependemos um do outro. E nós sabemos disso, sabemos de cor disso. Mas na hora da prática, não tem negue-se a si mesmo. Na hora do vamos ver, não tem o ceder. Na hora de acontecer, o meu orgulho, a minha razão, a minha justiça própria fala mais alto. E eu quero ministrar, eu quero dizer para mim nessa noite que eu preciso renunciar a minha vida com meu irmão. Porque, irmãos, os relacionamentos, as pessoas, elas podem ser usadas por Deus para ter em nós, para haver em nós um tratamento de caráter. As pessoas podem ser elas que lapidando as nossas vidas. A palavra do Senhor fala: alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, Colossenses 2:7. Então, quando nós temos uma vida de gratidão, uma vida grata ao Senhor por aquilo que Ele tem feito através do meu irmão, nós automaticamente, naturalmente, vamos entendendo negar-se a si mesmo, vamos entendendo aquilo que Deus tem para fazer através de nós na vida dos nossos irmãos, vamos entendendo que da nossa boca não sai mais nada contra a vida do nosso irmão. Irmãos, hoje a febre é o Facebook, hoje a febre aí é as redes sociais.
Às vezes a pessoa não tem coragem de chamar o outro para conversar, para encarar, para confrontar, para amar, para pedir perdão. Então ele usa essa rede social para mandar uma mensagenzinha lá que ele está magoado, que ele está feridinho. Faz um jejum de Facebook, irmão. Faz um jejum aí de rede social, se está te fazendo mal isso. E sabe, de uma vez por todas, se há situações de relacionamento na nossa vida, chama o teu irmão, a palavra nos ensina ainda, chama o teu irmão, olha para ele, pede perdão, pede misericórdia. O problema é que nós esperamos muito das pessoas, irmãos, nós esperamos uma resposta para as pessoas, nós criamos uma expectativa em cima de pessoas, e eu quero dizer para você, para mim nesta noite, que não são em pessoas, a minha expectativa precisa ser em Jesus, a nossa expectativa precisa ser no Senhor, irmãos, porque ali no começo de uma amizade, no começo, irmãos, eu não sou contra amizade que não, nem relacionamento, viu queridos, nós precisamos, irmãos, eu sou vendedor, vocês sabem disso, o vendedor precisa ser amigo de todo mundo, não é verdade? Ele precisa ir lá para o campo, né? Ele precisa ser verdadeiro, não é? Esses dias eu conversei com um irmão aí, ó, eu estou vendendo, pastor, mas eu sou verdadeiro, viu? Não minto não. Bom. Então, amizade, o relacionamento, eu amo irmãos, amo conversar, amo gente, amo estar perto de pessoas. Mas eu preciso amar também, amar, muitas vezes, o sacrifício meu pela vida dele. Eu preciso amar também, muitas vezes, a queixa dele para comigo. Porque eu não sou tão santo assim. Está entendendo, querido? Nós precisamos entender como igreja, amadurecer de uma vez, que nós precisamos da graça de Jesus, querido. Que não somos nós que vamos satisfazer a vida do nosso irmão, e nem o irmão vai satisfazer a nossa vida. Então para a igreja de criar uma expectativa, porque você vai continuar se frustrando, o seu irmão, o seu relacionamento é limitado. Aleluia, nós estamos procurando a pessoa errada, irmãos, sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é dele que precisamos. Esses dias eu tenho um primo meu, irmãos, e eu cresci com ele jogando futebol, na chuva, andava de bicicleta, as férias de final de ano a gente ia para a casa dele, dormia junto, ficava junto. E aí eu me encontrei com ele agora na convenção do Mevan em Itajaí, e se despedimos, vim embora, e ele mandou uma mensagem para mim: ô Jair, cara, eu te admiro tanto, você é um bom homem, um bom marido, mas rapaz, ele pintou eu assim, era Deus do céu e o Jair na terra. Irmãos, eu acredito nas admirações, eu acredito em você admirar os irmãos, eu acredito, sabe, querido? Mas vamos cuidar com as admirações, irmãos, porque hoje pode ser uma admiração e amanhã já não é mais tanto uma admiração assim. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, cuidado com as admirações. Cuidado com aquilo que você está adquirindo na terra, porque você não precisa somente de admiração, mas você precisa de respeito. Não são as admirações que vão te levar a Deus, mas é o respeito. Não são as admirações que vai te levar a ter um relacionamento saudável, mas é o respeito. Você precisa ser respeitado e dar ao respeito às vidas, às pessoas. Aleluia. E sabe, irmãos, a admiração às vezes pode nos levar ao orgulho de alma, pode nos levar a camuflar carências. Eu não sou contra a admiração, não. A Aline sabe, minha esposa sabe que eu gosto de elogiar, eu gosto de fazer, eu gosto de receber. Mas nós precisamos entender e ser maduros, que muitas vezes isso pode usar para camuflar uma carência dentro de nós. E eu quero dizer que a admiração, ela pode reproduzir exibição, e a exibição te leva para um monte de gente, e aí começa a ficar perigoso esse caminho. Aleluia. Nós não somos contra a admiração, mas nós somos talvez cuidadosos com a causa que ela pode causar em você, uma admiração. Nossa, que coisa linda que você está hoje, que carrão, nossa, que igreja que está linda, meu Deus, essa piscina, que lindo, irmãos, glória a Deus, está mesmo, mas toda a glória seja dada a Jesus,
todo louvor, todos os elogios sejam dados a Ele. Ele é digno de adoração, de glória, de honra. Aleluia, aleluia, irmãos. Então nós não podemos ser uma pessoa movida a elogios, porque esses elogios podem continuar a alimentar as nossas feridas. Nós precisamos definitivamente escolher o caminho, a verdade e a vida, para que as minhas feridas sejam curadas. E aquele que está alicerçado e edificado no Senhor, esse sim, terá um coração grato, terá o respeito das pessoas. Ele não vai precisar anunciar quem ele é, porque o próprio testemunho, a própria ação dele vai mostrar quem ele é. Você não precisa orar alto, como os fariseus, você não precisa cantar bonito, mas você precisa ter um coração rendido a Jesus, um coração quebrantado, um coração humilde. É isso que você precisa. Você precisa ter um coração deixando que o caminho e a verdade e a vida te leve. Então, irmãos, quando nós entendermos que a ligação entre os nossos relacionamentos for Jesus, for o caminho, a verdade e a vida, nós vamos ter relacionamentos sólidos, nós vamos ter relacionamento com amor. Quando nós entendermos que o nosso relacionamento é no nível de negar-nos a nós mesmos, nós vamos vencer. Quando nós entendermos que amar o nosso irmão é mais importante do que coisas, nós vamos vencer. Quando nós entendermos que precisamos visitar a cruz, que precisamos estar na cruz, nós vamos ceder ao nosso irmão querido. Aleluia, aleluia. Abre comigo em Colossenses 2:11, ou se você quiser acompanhar aqui. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feitas por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Sabe qual é a circuncisão que o Senhor nos quer nessa noite, nesses dias, nessa geração, nesse ano? É o nosso coração entregue totalmente a Ele. É a nossa rendição totalmente a Ele. O problema é que nós nos entregamos a Ele, nós nos rendemos a Ele, começamos a ter uma vida como igreja, conhecemos os processos, conhecemos Jesus, deixamos o caminho, a verdade e a vida nos levar, mas no meio do caminho vamos nos acostumando, queridos. No meio do caminho somos sacerdócio, exercemos o papel de sacerdócio, vamos exercendo a função, e muitas vezes nós não estamos mais por paixão, por amor, mas estamos pelo serviço. Estamos muitas vezes fazendo o serviço, mas já estamos sem a presença, já não temos mais a arca da aliança, já não temos mais a presença de Deus. Então nós vamos nos relacionando com Deus, vamos orando, vamos buscando, não mais por paixão, por amor a Jesus, mas porque nós temos um serviço. Exemplo, eu estou aqui ministrando, irmãos, para a igreja. Então eu preciso orar porque eu preciso lá estar pregando hoje, eu preciso ministrar à noite, então eu preciso orar. Então não é isso, irmãos, não é isso. Eu preciso orar porque eu tenho paixão em oração. Eu tenho a necessidade de orar porque eu tenho meu pai me esperando lá para falar com ele. Eu preciso orar porque o nível que eu tenho no Senhor é um nível maior de intimidade. Então eu não estou mais orando por causa de algo. Eu estou orando porque eu oro, porque eu amo Ele, porque eu quero estar perto dEle. O problema é que a igreja entrou nesse nível, nessa linha de buscar ao Senhor, numa necessidade somente, queridos. As coisas ficaram apertadas, difíceis, então vamos orar. Não, nós precisamos mudar a mentalidade, a nossa vida precisa ser uma constância em oração, porque quando chegar a prova, e vai chegar, você já está firme na tua rocha, que é Jesus. Ai, faltou água, tem um monte aqui. Aleluia, irmãos, está entendendo? Glória a Deus. Então, esse negócio aí, vamos orar, já passou, viu? Já passou. Sua vida precisa ser uma constância em oração. Esse negócio aí, precisamos orar. Não, pode parar. Se você precisa orar, então não para mais. Você precisa ser um homem e uma mulher constante na presença dEle. Eu estava orando ali com os meninos agora à tarde,
na intercessão, e eu tive uma visão, irmão, eu via camas, falei, cama, o que é cama? Me lembrei dos nossos 24 horas de oração, e já me deu vontade de dormir aqui na igreja, irmãos, trazer uma cama para cá, hein, Vonei? Nós precisamos estar em oração, aleluia, nós precisamos estar conectados todo momento com o Senhor, irmãos, aleluia, queridos, não mais por um interesse ou por coisa alguma, mas porque amamos a Jesus, porque queremos o Senhor perto de nós, irmãos. Nós não queremos mais o governo do nosso eu, mas queremos o controle, o governo do Espírito Santo. Nós não queremos mais encontrar as respostas vão vir até a gente, nós não vamos mais buscar, mas elas vão vir até nós. Mas quando nos despojarmos da carne pecaminosa, precisa ser o sepultamento com o batismo de arrependimento. Glória a Deus. Colossenses 1,14 diz assim: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e ela removeu completamente, pregando na cruz. Ele já pagou o preço por você e por mim. Ele já cravou naquela cruz todo o nosso pecado, querido. Jesus já pagou, já rasgou toda a sua vida por mim e por você. Ele já quebrou, já rasgou aquela promissória de morte, de prisão. Jesus quer te dar liberdade, Jesus quer te dar vida, Jesus quer te dar um novo caminho, Jesus quer trazer em você uma nova história, Ele quer converter a sua vida em bênção, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos entender como existe o Senhor, existe Deus, existe Satanás, e Satanás veio matar, roubar e destruir, aleluia. Isaías 29:13 diz assim: visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitudes, e me honre somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Está entendendo o processo da oração? Uma regra, uma doutrina, o homem, o religioso, o cristão, esse atalho é mais fácil. A campanha da libertação, a campanha dos sete passos melhores, a campanha é melhor, é mais fácil, irmãos. É mais fácil a campanha, vir 7 vezes na igreja e esperar um milagre pela fé, do que ter a intimidade com Ele. O problema é que os 7 passos, os 7 cultos que você vai vir, você pode até se tornar forte, e vai se tornar uma coisa momentânea. Agora, quando você é firme na rocha, firme em Jesus, e é um homem de intimidade, a sua constância em Deus é eterna, querido. Então você precisa escolher se é 7 dias, 7 semanas, ou é eterno o negócio. Eu escolho, querido, não é goela abaixo não, nós precisamos escolher, porque se for goela abaixo não vai entender. Não adianta eu querer batizar meu filho sem ele ter entendimento. Ele precisa ter uma experiência com o Senhor, ele precisa ter um entendimento, aí sim, aí vai descer. Então é preciso o entendimento da parte de Deus, da nossa parte. O problema é que a igreja de Cristo, ela ainda age na legalidade, na sua carnalidade. Ela dá valores às coisas terrenas, ela põe valores nas coisas da terra, enquanto que as coisas realmente que precisam dar valores são as coisas eternas, amado. Aleluia. Paulo, lá na carta, ele fala aos Colossenses que a igreja estava ali preocupada com os anjos, ela estava preocupada com os regulamentos, ela estava preocupada porque ela estava fora, o pensamento já não era mais a cruz, mas eram os seus pensamentos, as suas formas, os seus jeitos. Enquanto Moisés subia naquele monte, o povo queria alguém, queria um Deus, e nós somos assim, irmãos. Enquanto nós não vamos para o monte, nós queremos um Deus, e nós nos agradamos, e vamos ficar satisfeitos com qualquer Deus.
vamos nos agradar e vamos nos enfeitiçar com bezerros de ouros dessa geração. Mas é preciso pagar um preço, igreja. É preciso de uma vez por todas matar essa carne, sacrificar o nosso eu e subir a esse monte, porque a eternidade te espera. Aleluia. Então esses regulamentos, queridos, nós precisamos deixar na cruz. Eles estão fora de um negar-se a si mesmo. Eles são ensinamentos meramente humanos. Eles são ordenanças humanas, racionais. Enquanto que Jesus quer uma vida de intimidade, uma vida eterna. Aleluia. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser filhos. Filhos de intimidade, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Rasga de dentro de nós todo o espírito de religiosidade, toda a legalidade. Rasga de dentro de nós toda a individualidade, que nós possamos viver o primeiro amor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Paulo fala aos Colossenses que esses regulamentos, eles têm aparência de sabedoria. Sabe aquilo que parece que é bom, mas não é tão bom assim? Eu tive no Uruguai esses dias, irmãos, e eu fui comprar algumas coisas para a empresa, e lá quando eu vou naqueles free shop, tem aquele chocolatinho gostoso para comer, irmãos, e eu estava correndo, e eu estava no caixa, eu vi um chocolatinho verde, esse deve ser maravilhoso, comprei os 3, porque era bonito, irmãos, lindo. A Lili foi comer o chocolate, que chocolate horroroso, não tinha gosto. Como é que você falou, queridinho? Era o quê? Pior chocolate da terra. Só tinha uma aparência legal, irmãos. Então, muitas vezes aquilo que parece bonito e lindão por fora é estragado por dentro. Nós precisamos realmente, irmãos, nessa noite pedir uma restauração, uma misericórdia do Senhor neste lugar, porque não são as aparências de sabedoria, não é uma pretensa religiosidade, uma falsa humildade, não, é realmente uma entrega, é uma vida de intimidade com Ele. Então, irmãos, a legalidade são pessoas que se baseiam na sua salvação, confiam naquilo que é certo, naquilo que é errado, mas não querem a verdade. Certo ou errado, quando fala da verdade, porque vai mexer nele, na ferida dele. O Senhor quer nos chamar nessa noite a sair fora desse legalismo. Nós cremos, irmãos, nas doutrinas, nos mandamentos, mas antes disso nós cremos em Jesus. Antes dos mandamentos, antes de tudo aquilo que possa ser ensinado, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Regras, irmãos, e costumes não salvam ninguém, mas Jesus te salva. As regras e as novas, elas podem só anular o sacrifício da cruz. Aleluia. Vamos para frente aqui, irmão, senão a gente não vai, meu Deus do céu. Hebreus 9:16. Nós já lemos, né? No caso de um testamento, para finalizar, irmãos, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Presta atenção. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo o que fez. Testamento fala do que, irmãos? Fala de quê? Herança. E como é que você vai conseguir usar uma herança, aproveitar uma herança? Quando? Como é que o teu irmão vai aproveitar a sua herança? Quando você... Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Quando você morrer, você vai abençoar automaticamente a vida do seu irmão, no seu relacionamento. Você vai deixar uma herança para a vida da sua família, do seu irmão. Mas você precisa morrer. Você precisa morrer para as regras. Você precisa morrer para os regulamentos. Você precisa morrer para aquilo que impede de você viver uma plenitude em Deus. Aleluia. Aleluia. Essa herança precisa de uma vez por todas vir à tona, irmão. Mas para que ela venha à tona é preciso morte.
É preciso nós morrermos por Ele. Aleluia. Paulo nos convida a esconder-nos nele, esconder-nos no Senhor. Paulo fala: pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando você morrer, você vai estar escondido nele. Irmãos, uma oração que eu tenho feito direto para o Senhor, lá no meu quarto. Quando você for na minha casa, eu vou mostrar meu novo quarto, irmãos. Nós compramos uma mesinha, um armáriozinho, e ali é o quarto de dobrar o joelho e orar, e clamar, e chorar, e ficou uma gracinha, né, amorzinho? Quando você estiver lá no seu quarto, buscando o Senhor, você sabe o que você deve pedir? Senhor, me esconde no Senhor, me esconde de ser admirado, me esconde, Senhor, a necessidade de ser aceito. Irmãos, quando nós começamos a entender, as pessoas vão te respeitar, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você carrega. É um encargo da parte de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Fecha os seus olhos nessa noite. Aleluia, aleluia. A herança para os meus irmãos, para os meus filhos, somente vai chegar quando nós de fato morrermos para nós mesmos, passarmos pelo processo da cruz. Aleluia. Então morra de uma vez, igreja. Morra de uma vez ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos aí nessa noite. Hey.